Queridos, a gente vai para esse texto, tá bom? E eu queria tentar, na verdade, que vou tentar de alguma forma abordar o texto todo. Não sei se vai dar tempo fazer isso, mas eu queria colocar o texto todo diante de vocês, porque é um texto muito interessante, queridos. O texto fala, querido, do dia do Senhor. Ele começa fazendo exatamente isso, ele fala do dia do Senhor e depois ele descreve esse dia para nós. Eu vou tentar acompanhar os versículos aqui, porque eu entendo que o profeta, ao escrever, ele organizou o texto, entendeu? De maneira que possa ficar compreensível na nossa mente. Mas eu queria chamar sua atenção para isso. Ele anuncia o dia do Senhor, ele diz como será esse dia e depois ele passa a descrever, né, usando aqui a figura desse exército para descrever, querido, a gravidade desse dia, tá? Então a gente vai tentar aqui fazer uma abordagem. Olha, o texto, ele me parece que está organizado, todo o capítulo fala sobre o dia do Senhor, né, o dia vindouro, né, do Senhor. Aí, a impressão que se tem é que do versículo 1 até o 11, ele fala da desolação desse dia do Senhor. Depois, do 12 ao 17, há uma exortação ao arrependimento sincero. Do 18 ao 27, há um chamado, né, que por causa da exortação e do arrependimento, ele fala do livramento da terra. E aí, no final do 28 até o 32, ele fala da promessa do derramamento do Espírito Santo. Eu entendo que é assim que esse texto está organizado, querido. Existem três principais interpretações a respeito desse texto, tá? Principalmente esses versículos aqui, do 1 até o 11. Em primeiro lugar, querido, os estudiosos, eles falam do texto e interpretam o texto falando de uma invasão literal de gafanhotos. Você vai perceber que o texto está falando sobre isso, né? E eles entendem que isso é literal, na verdade. E aqui não é pouca gente, não, tá? A maioria dos eruditos, eles acreditam que Joel está fazendo aqui a mesma descrição do capítulo anterior, descrevendo uma invasão irresistível de praga de gafanhotos. Veja, esses estudiosos acreditam que Joel está descrevendo aquilo que ele já descreveu no capítulo 1. Nós vimos isso no capítulo 1, tá? E o entendimento dele é o seguinte: no capítulo 1, o sofrimento era principalmente agrícola e pastoril. Ele estava descrevendo um sofrimento que aconteceu no campo. E aqui ele descreve o sofrimento na cidade. Quem interpreta dessa forma tem esse entendimento, tá? E eu cito aqui talvez aquele que é o maior problema com relação a esse tipo de interpretação, e eu até cito aqui, na verdade, o Hernando Dias Lopes, porque ele diz que é olhar para a cena, querido. Quem entende dessa forma é olhar para a cena com as lentes do retrovisor, né? É como se o Joel estivesse olhando para o passado, para aquilo que ele já descreveu, na verdade. E aí ele aponta aqui algo interessante. Se você simplesmente lê o texto, parece que ele está falando de uma coisa que ainda vai acontecer, tá? É bem interessante você olhar para o texto. Tente ler o texto e pense, ele está descrevendo um fato já ocorrido ou ele está descrevendo um fato que ainda vai ocorrer, tá? Em segundo lugar, nós temos a interpretação que entende que esse texto aqui está descrevendo uma invasão militar, tá? Aí, quem entende dessa forma, os estudiosos que defendem essa linha de interpretação, eles precisam combinar só uma coisa, tá? O profeta está falando aqui da invasão assíria sobre o Reino do Norte, ou ele está falando aqui da invasão dos babilônios sobre o Reino do Sul? Porque aí eu cito vocês, o Calvino, por exemplo, né? Ele interpreta o texto de maneira metafórica, né? Ele está falando de gafanhotos, mas isso é uma forma, é uma metáfora, na verdade, porque ele diz que o texto aponta para uma invasão do exército assírio contra Judá, contra a terra do norte aqui, tá? Já o William MacDonald, eu tenho os livros desse camarada, muito bom também, ele aponta uma invasão, né? Uma invasão de um exército inimigo contra a terra de Israel, só que
apontando para o cativeiro babilônico e não o cativeiro assírio. Tá, vamos lá, vamos um pouquinho de informação para vocês, querido, de história dos judeus. A terra de Israel, ela começou com o reinado de Saul, como nação, assim, até a ter rei, né? Re- Saul reinou, depois de Saul, Davi reinou, havia uma só nação, um só povo. Depois veio Salomão. Com a morte de Salomão, esse reino, que era uno, se transforma em dois, ele é dividido. Então, 10 tribos se isolam, tá? De duas tribos. Fica a tribo de Judá e de Benjamim, debaixo do governo de um descendente de Davi, e sempre vai ser assim. E as tribos, as 10 tribos, a tribo chamada de tribo do norte, cuja capital é Samaria, ficou aí, primeiro Jeroboão, depois seguiu aí, né, outros reis. Mas a nação se dividiu em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte sempre foi ímpio, entendeu? Sempre foi ímpio. O próprio Jeroboão constituiu sobre esse reino sacerdotes, qualquer um que quisesse ser sacerdote era constituído como sacerdote. Então, esse reino do norte foi destruído primeiro, tá? Pelos assírios. E depois, anos depois, o Reino do Sul também foi destruído, só que pelos babilônios, tá? Então, quando os intérpretes dizem que esse texto apontam para uma invasão militar, eles não entram em acordo exatamente sobre de quem eles estão falando. Calvino acredita que foi os assírios. Já o William MacDonald acredita que foi os babilônios. Então, eu vou sempre trazer aqui, né, quando eu falar dessa invasão militar, eu vou sempre falar assírios e babilônios, porque a gente não sabe descrever quem foi. No caso aqui, de acordo com Calvino, Joel está aqui falando, né, não está falando mais dos gafanhotos, mas daquilo que eles representam. O Calvino entende que Joel falou dos gafanhotos no capítulo 1. Agora ele está usando isso metaforicamente, essa invasão de gafanhotos, para apontar para uma invasão, né, de um exército inimigo contra a terra de Judá. Nessa mesma linha de pensamento, querido, há um outro comentarista chamado J. Seidel Baxter. Ele diz o seguinte: se continuarmos lendo até o final do capítulo 2, descobriremos que os 11 primeiros versículos nele contidos são uma fascinante e terrível descrição dessa nova e ainda maior desgraça que estava para cair sobre a nação. Ele diz: Isso está claro demais para exigir comentários. Não sei se é bem assim, tá? O capítulo começa assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Não se faz soar um alarme para algo que já passou. Nisso ele tem sentido. Mas sim para advertir sobre o perigo iminente. Bom, são duas teorias até agora. Um que diz que Joel está repetindo o mesmo acontecimento do capítulo 1. Outro que diz, não, tendo em mente o que aconteceu no capítulo 1, agora ele está apontando metaforicamente, como se ele estivesse vendo praticamente, né, essa invasão militar. E ainda tem a terceira, tá? Que diz que a invasão dos gafanhotos aponta ela, né, interpreta a invasão dos gafanhotos como precursores do dia do Senhor, tá? A Hernandes Lopes diz: há aqueles que defendem a posição de que a invasão dos gafanhotos é real, porém apontam para um perigo ainda maior, ou seja, o ataque militar dos caldeus e o prenúncio do dia do Senhor. Você percebe que essa interpretação aqui engloba os três eventos. Engloba o que já aconteceu, tá? Engloba o que vai acontecer, a invasão de um exército inimigo, e aponta finalmente para o dia do Senhor. Queridos, que o texto aponta para o dia do Senhor, isso não há dúvida, tá? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. O próprio texto começa falando a respeito do dia do Senhor. Você pode abrir o texto e olhar bem no comecinho. O Joel diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Tá?
A questão é, nós vamos já falar sobre o que que é esse dia do Senhor e você vai entender melhor, tá? Então, é lógico que o profeta tem em mente aqui o dia do Senhor. Agora, o que nós precisamos entender é o que que ele entende como isso, né? Veja, o Hernán Dias Lopes diz aqui, ele cita aqui um comentarista chamado Dioniso Paper, e esse Dioniso diz que a desolação que o Senhor permitiria na sua terra na Terra da Promissão representava algo mais cósmico, né, que haveria de ocorrer no fim dos tempos, simbolizava os acontecimentos estarrecedores do dia do Senhor. A descida dos gafanhotos sobre uma pequena região da Palestina dá uma pálida ideia do que será a destruição quando o Senhor vier na sua glória como juiz do mundo. Veja lá, queridos, eu não sei que posição adotar. Eu não acredito que ele esteja repetindo a experiência do capítulo 2, tá? Então, eu sei que ele tem em mente o que já aconteceu, isso é claro para mim, tá? O profeta tem em mente o que já aconteceu, a praga já ocorreu, ele não está mais falando dela em si. Se está falando dela, ele está falando dela para lançar luz sobre o que vai acontecer sobre a nação de Israel, que é essa invasão de um exército inimigo, tanto pelos assírios como também pelos babilônios, tá? Mas de maneira muito clara, aquilo que aconteceu, a catástrofe que aconteceu na terra de Israel, que ainda vai acontecer debaixo de exércitos inimigos, apontam definitivamente para um dia, né, que a Bíblia chama de o dia do Senhor, quando Deus julgará a terra, quando Deus julgará a humanidade, quando Jesus voltar a essa terra para julgar toda a humanidade. Então, vejam, é uma mensagem profética, tá? Em, em muitos sentidos. Aponta para algo que vai acontecer com os judeus, mas aponta para algo muito maior, né? Muito mais cósmico, na verdade, para um evento cósmico que virá sobre a Terra. Esse é um livro extremamente interessante porque não há livro no Velho Testamento que fale desse dia de maneira tão clara como o livro de Joel, tá? Bom, dito tudo isso, tá? E a gente vai sempre lançar mão dessas interpretações à medida que a gente for estudando o texto, tá? O texto está falando da desolação do dia do Senhor. E aqui, queridos, eu vou citar bastante Calvino e Hernán Dias Lopes, tá? Porque eu me baseei muito no comentário deles para montar a mensagem. E o próprio Calvino diz que o propósito do profeta em escrever esses 11 versículos aqui é despertar medo, gerar medo na mente ou nas mentes, né, dos judeus, do povo de Deus. E o objetivo dessa narrativa, então, querido, é para fazer as pessoas sentirem que agora não era uma hora de descansar, porque o Senhor tinha tolerado por muito tempo a maldade desse povo, mas agora ele tinha decidido derramar sobre eles o seu juízo, na verdade. Então, a intenção aqui, querido, final de Deus para com o povo, com a descrição que ele faz de maneira muito detalhada, na verdade, é gerar no coração desse povo temor, medo mesmo, e com isso levá-los ao arrependimento, tá? Essa é a intenção de Deus. Queridos, e eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, que é fácil perceber esse tipo de agir de Deus quando ele anuncia um juízo sobre um povo, sobre uma terra, sobre uma pessoa. A intenção, eu diria que a intenção primária de Deus não é exatamente praticar o juízo, mas levar a pessoa ou levar a nação que está sendo ameaçada ao arrependimento. Eu poderia citar muitos exemplos, mas eu vou me ater a um, e eu preguei sobre ele, na verdade, que é Jonas. Vocês que estão acompanhando as células, né, sabem disso. Eu vou ler alguns versículos aqui para te mostrar de maneira clara o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando Deus anuncia juízo sobre um povo, não importa se é o seu povo ou não, né? E eu estou falando aqui povo como nação, ou quando Deus anuncia juízo sobre uma pessoa, tá? Ele faz isso, querido, com a intenção primária de levar essa pessoa ou esse povo ao arrependimento. E aí, eu te digo, isso é muito fácil de ser provado na Bíblia. Eu vou me ater apenas a um exemplo, tá bom? Jonas 1, versículo 1 e 2. O texto diz assim:
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quem está acompanhando a célula sabe, nós estamos ministrando sobre isso nas células, tá? Deus veio ao profeta Jonas e deu a ele uma missão. Ele deveria ir até Nínive e pregar contra aquela cidade, anunciar sobre ela o juízo de Deus. Capítulo 3, versículo 10 de Jonas, querido. Depois que Jonas foi, ele teimou. Vocês conhecem a história? Ele não queria ir, ele pegou um barco para fugir de Deus. O Senhor foi no encalço do profeta, pegou ele e o profeta resolveu obedecer a Deus. Então ele foi e pregou. Como resultado da pregação, o povo se arrependeu. Capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora, 4:1. Por causa disso, Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas conhecia o coração de Deus. Jonas fugiu de Deus quando Deus deu a ele a missão para pregar em Jonas, porque ele pensou assim: eu vou anunciar o juízo, mas se esse povo se arrepender, ele não vai executar o juízo sobre esse povo. Se esse povo se arrepender, Deus vai ter misericórdia, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque Deus é compassivo, porque ele é tardio em irar-se. E aconteceu exatamente o que Jonas previu. Ele foi, pregou em Nínive, a pregação dele gerou uma comoção na cidade, levou o povo ao arrependimento, e quando Deus viu que o povo se arrependeu, Deus mudou de ideia quanto ao plano que tinha. Daí eu digo a vocês, é um princípio muito claro na Bíblia. Quando Deus anuncia um juízo sobre um povo ou uma pessoa, ele faz isso com a intenção primária de levar esse povo ou essa pessoa ao arrependimento. Isso é muito claro, irmãos, muito claro. Bom, dito tudo isso, então vamos olhar o texto, tá bom? Eu vou dividir o texto, querido, de acordo com aquilo que eu entendo que ele foi dividido, tá bom? Primeiro nós vamos falar sobre o anúncio do dia do Senhor, tá? O anúncio. Olha o versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Ah, não tem como você fugir disso aqui, irmãos. O profeta vai falar sobre o dia do Senhor. A intenção de Jonas, de Joel aqui, é falar a respeito desse dia, tá? Agora, o que que é esse dia, irmãos? O dia do Senhor, querido, é um termo que representa todos os juízos de Deus sobre a terra. Ele ocorre durante toda a história do reino de Deus. Ele está presente em cada julgamento de Deus em particular, seja do seu próprio povo ou sobre a humanidade de uma forma geral, tá? Esse dia culminará com o grande dia do juízo na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor se assentará no seu trono e julgará com justiça as nações. Entenda, toda vez que acontece um juízo de Deus sobre a terra, nós estamos tendo aqui como é que eu chamo isso, meu Deus do céu? Insights de um evento muito maior, muito mais catastrófico, na verdade, entendeu? Sempre que alguma calamidade se abate sobre uma terra, um povo, nós estamos tendo lampejos, né, de algo muito maior. Quando a praga veio sobre a terra de Israel, quando a seca aconteceu e levou aquele povo à miséria praticamente, aquilo
O fato em si ocorreu, é um fato histórico, mas aquilo estava lançando luz sobre algo muito maior, muito mais sério, na verdade. Quando o povo, o exército assírio ou o exército babilônico veio sobre a terra, o reino do norte, o reino do sul, aquilo foi terrível para a nação, mas aquilo estava lançando luz sobre algo muito mais grave, muito mais sério, que é o dia do Senhor, querido. Nesse dia, irmãos, os homens desmaiarão de terror. Nesse dia, os homens buscarão a morte, mas eles não a encontrarão. Nesse dia, os homens tentarão inutilmente escapar da ira do Senhor. Você quer um retrato desse dia de maneira muito clara? Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 12. É o último selo que que o Senhor abre lá diante de João. O texto diz assim: Vi quando o cordeiro quebrou o selo, o sexto selo. Ele quebra o selo e os acontecimentos aparecem. Aí ele diz: Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se quando sacudida por um vento forte. É, não, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? É um anúncio, mais uma vez, agora aqui em Apocalipse, e agora muito mais claro, muito mais explícito, né, do que Joel, o dia do Senhor. Então, o profeta está anunciando esse dia. Ele está usando um acontecimento passado, que foi a praga dos gafanhotos, provavelmente está anunciando o que vai acontecer com a invasão assíria e com a invasão babilônica, mas com certeza, querido, ele está apontando para esse dia aqui registrado em Apocalipse 6. Então ele está anunciando o dia do Senhor. Agora, ele faz uma descrição desse dia. Gente, isso é muito interessante. Ele anuncia o dia do Senhor. Aí no versículo 2 ele diz: é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. O texto não é tão bom, querido, isso aqui. Eu vou até pegar um outro texto, porque isso aqui não é tão bom. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Oséias, Joel 2, vou abrir aqui meu texto rapidinho. Versículo 2. Esse aqui é melhor. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Essa tradução é melhor, entendeu? Ao invés de negridão, densas trevas. Essa é uma descrição perfeita, querido. Quando o profeta diz que o dia do Senhor será um dia de trevas e escuridão, ele desejava mostrar que não haveria esperança de libertação, querido. Por que a gente diz isso? Porque, de acordo com as Escrituras, irmãos, a luz aponta para um estado de alegria, né, de felicidade ou de esperança, de libertação de qualquer tipo de aflição. Entretanto, quando Joel cita que trevas, né, densas trevas e escuridão, ele está, irmãos, por assim dizer, eliminando toda a esperança deste mundo. Pois ao dizer que esse dia será um dia de trevas e escuridão, ele está dizendo que esse será um dia sem esperança de restauração. É o que está escrito em Apocalipse 6. Naquele dia não haverá. Queridos, quando Jesus voltar a esse mundo, quando Jesus julgar a humanidade, não haverá mais esperança para ninguém. Não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Aquele dia, quem
creu em Cristo, quem estiver em Cristo vai para a glória, e aqueles que rejeitaram a Cristo serão lançados no lago de fogo e de enxofre, como diz Apocalipse 20. Nesse dia não haverá esperança, nesse dia não haverá oportunidades. O que o profeta está fazendo aqui, né, e nós vamos ver na semana que vem, a partir do versículo 12, ele está fazendo uma coisa terrível, ele está pintando um quadro na mente das pessoas, mas um quadro assim extremamente terrível, grave na verdade, porque ele quer com essa descrição levar as pessoas ao arrependimento. Tanto é que depois que ele faz isso, então ele vai conclamar as pessoas a se arrependerem, entendeu? E parece-me que o povo realmente se arrepende. Porque a intenção primária, novamente, com o anúncio aqui é esse. Entenda, enquanto nós estivermos aqui anunciando esse dia, vai haver oportunidade de restauração. Mas quando o dia em si chegar, querido, nesse dia então não haverá salvação, não haverá restauração, não haverá esperança para ninguém. O que o profeta está dizendo ao citar aqui escuridão e densas trevas, ele está falando aqui do juízo de Deus. As trevas apontam para a ruína da condenação eterna, irmãos. O dia do Senhor não será um tempo de perdão, mas será um tempo de condenação. E aqui é importante lembrar, irmãos, eu vou frisar isso aqui o tempo todo, eu quero que você entenda isso. O profeta está sendo muito claro. Ele vai ser muito detalhista naquilo que está dizendo. Veja, ele anuncia o dia do Senhor, e a primeira coisa que ele diz, ele diz assim: olha, esse dia será um dia de escuridão e densas trevas. É a descrição desse dia. Escuridão e densas trevas. Isso aponta para essa realidade. Nesse dia não haverá perdão. Esse dia não é um dia de oportunidade. Esse dia é um dia de condenação. É lógico que os ouvintes do profeta vão receber uma oportunidade, porque o que ele está descrevendo ali é um prenúncio de algo que virá, tá? Então, enquanto isso é um prenúncio, haverá oportunidade e haverá a chance de alguém se arrepender da sua vida. Mas quando o dia chegar, querido, aí não, aí nós não teremos mais esperança. Bom, deixa eu voltar aqui para o texto aqui. Ele faz agora, ele anunciou o dia, ele faz uma descrição desse dia, agora ele vai usar uma espécie de analogia, irmãos, para descrever esse dia. Veja o que ele diz no versículo 2 ainda. Eu vou ler tudo agora, tá bom? É dia de trevas de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Ele está usando uma analogia, ele vai usar agora a analogia de uma invasão, e é aqui onde os estudiosos debate, discuta. Eu não vou entrar no mérito, irmãos. Para mim não faz diferença se ele está falando de uma praga de gafanhotos ou de um exército, ou se as duas coisas se complementam, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para descrever a gravidade desse dia, né, o quão terrível é esse dia, então ele aponta para um exército poderoso. Veja, como nunca antes se viu e jamais se verá nas gerações futuras. Se você é um judeu, querido, e vive ou viveu naquela época, gente, eu estou incomodado com o som. Não sei vocês, mas eu estou aqui atrás. Se você é um judeu que viveu naquela época, sabe, querida, naquela época as nações viviam em guerras. As nações viviam lutando contra si. Um povo ia contra outro povo e eles dizimavam tudo pela frente, entendeu? E ficavam com as riquezas. Homens, mulheres, crianças, tudo era morto, na verdade. Era assim que as pessoas, que as nações viviam. Era assim que as nações, muitas delas, enriqueciam com os despojos da guerra. Então era muito comum. O profeta está dizendo: olha, esse dia.
vai ser como a invasão de um grande exército. Um exército gigantesco vai vir sobre vocês. Nunca se viu nada parecido, nunca se verá algo semelhante. Ele está pintando na mente desses homens, daquele povo, um quadro assustador, terrível, na verdade. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, veja que ele está desenhando, ele está desenhando algo. Um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá. Então, observe, o que ele está dizendo é muito claro. Assim como a luz do dia se estende sobre os montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima. E aqui é possível, novamente, querido, que o profeta esteja falando aqui a respeito da celeridade desse dia, tá? Num momento parece que está tudo bem, no outro o dia virá, o dia do Senhor virá. Isso também aponta, querido, para uma praga de gafanhotos novamente, entendeu? Ou para uma invasão inimiga realmente. Ele está apontando. Ninguém sabe dizer se esse grande exército que ele está falando aqui é uma referência à praga de gafanhotos que ele citou. Porque se você pensar, eu vou falar sobre isso mais tarde, irmãos. É curioso isso, sabia? Nós, por vivermos no século 20, 21 hoje, né? Nós não temos noção, querido, do que é uma praga de gafanhotos. E nem temos noção de um exército invadindo uma terra estranha. Nós não conhecemos a guerra. Nenhum de nós conhece a guerra. A gente até leu alguma coisa, mas nós não temos noção, tá? E talvez isso dificulte o entendimento daquilo que o profeta está falando aqui. Ele está dizendo, assim como a chegada dos bandos invasores de gafanhotos apanhou o povo de surpresa e trouxe devastação das lavouras, a destruição dos frutos, o colapso da economia, querido, e a cessação das oferendas do culto, assim também a invasão militar dos assírios ou dos babilônios viria como o romper da alva no alto de uma montanha. O que ele está dizendo é, não haveria tempo para fuga nem para capacidade para resistir, entendeu? E aí ele aponta, e é aqui que está a questão, querido. De qual forma será o dia do Senhor quando ele voltar entre nuvens para sentar-se no seu trono e julgar as nações? Não haverá tempo para alguém se preparar. Gente, ele está pintando um quadro diante de nós. Se ele está falando dos gafanhotos, ele está dizendo assim: olha, vocês estão aqui, de repente, quando vocês olham para o horizonte, uma praga de gafanhoto está vindo, cobrindo toda a terra. Não dá tempo para nada. Ou vocês estão aqui, tranquilos, de repente um exército aparece para saquear vocês. Não tem tempo. Ele está dizendo, da mesma forma será o dia do Senhor. Agora vamos para. Veja, ele anuncia o dia do Senhor. Depois ele diz que esse dia será um dia de escuridão e densas trevas. Depois ele faz uma analogia para apontar a gravidade desse dia de um exército que está chegando e que chega repentinamente sobre o povo, seja esse exército um exército humano, os assírios ou o babilônio, ou seja a praga de gafanhotos. Então, o que ele está chamando a atenção é para a gravidade do que está acontecendo, entendeu? A celeridade, não tem tempo, você não tem tempo para se organizar, para se defender. Da mesma forma será o dia do Senhor. Agora, querido, que ele disse que esse dia será como esse exército, então ele passa a descrever esse exército. E aqui, queridos, é importante que você observe como o profeta é detalhista. Cada detalhe visa gerar medo no coração das pessoas. O medo não é aquele medo, é, 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 um medo maligno. O medo, a intenção de gerar medo é para que as pessoas com medo elas se voltem para Deus, tá? Não é um medo para deixar as pessoas paralisadas, mas é um medo que leva as pessoas ao arrependimento. Então ele diz que esse exército é um fogo que devora. Olha o versículo 3. Veja o que ele tá dizendo, irmãos. Ó. À frente dele vai um fogo devorador. Atrás dele, chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele ela fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. Ele está agora
descrevendo esse exército que virá. É lógico, a leitura que a gente faz aqui dá para entender, interpretar como uma praga de gafanhotos, ou dá para interpretar como um exército vindo sobre a terra de Israel, tá bom? Aqui, querido, ele faz uma comparação interessante. Ele compara a terra de Israel com o jardim do Éden, tá? Aí ele diz que esse grande exército, seja de gafanhotos, seja os assírios ou o Babilônio, é como um fogo devorador. Depois que ele invadir a terra, ela ficará como um deserto. É como se Joel estivesse dizendo: embora a terra de vocês seja como o paraíso, depois que o inimigo marchar por ela, ela ficará como um deserto. Por quê? Porque o inimigo destruirá tudo à frente. E novamente, querido, não importa se você entende isso aqui como os gafanhotos ou como um exército. Sim, por onde o gafanhoto passa, ele vai destruindo tudo, irmãos. Da mesma forma, quando um exército chega numa cidade para atacar, eles destroem absolutamente tudo. Por isso que há essa confusão entre os estudiosos. Agora, ele fala desse exército e ele apontou agora, ele disse que esse exército é como um fogo devorador, né? Que destrói tudo à sua frente. Agora ele diz, ele fala da aparência dos cavalos desse exército. Versículo 4 e 5. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes. Aqui o Hernandes Lopes diz que a descrição que o Joel faz dos gafanhotos é notória, né? Ele diz que o inseto, o gafanhoto em si, na verdade eu estava lendo hoje, querido, um comentário bíblico produzido pelaquela editora do Silas Malafaia, e alguns estudiosos, eles acreditam que quando o profeta Joel cita no capítulo 1 quatro tipos de gafanhotos, né? Aquilo é uma referência, e eu estava olhando hoje as imagens, a referência aos estágios de desenvolvimento do gafanhoto, entendeu? Do casulo, da lava, ou são os quatro estágios. Eu não sei. Eu só sei que o gafanhoto adulto, o Hernandes Lopes diz que ele tem a cabeça semelhante à cabeça de um cavalo, entendeu? E os gafanhotos são comparados a cavalos na aparência, isso está em Apocalipse 7, né? Na agilidade e no emprego militar. A Bíblia vai citando, fazendo essas comparações, na verdade. Por isso que, novamente, existe uma grande confusão e um debate a respeito de se esse exército aqui é um exército de gafanhotos ou é o exército assírio ou babilônio, entendeu? Depois ele acrescenta o seguinte: o barulho, e aí para o Hernandes Lopes, né? A interpretação dele é que o texto está apontando para o exército de gafanhotos do capítulo 1. Ele, tipo assim, ele está se referindo a esse exército, mas com um olhar para o futuro, entendeu? Então ele diz assim: olha, o barulho dos bandos de gafanhotos é semelhante à marcha aterradora dos carros de guerra. Tá? Avançam de forma compacta, não se intimidam diante de nenhum obstáculo, eles são irresistíveis. Calvino, que interpreta o texto de maneira metafórica, diz que esse versículo aqui aponta para a rapidez da vingança. É como se o profeta estivesse dizendo que a longa distância entre os dois países não seria obstáculo, pois os assírios se moveriam rapidamente e ocupariam a Judéia. Eu aqui, eu sou mais tendencioso a olhar para o texto como o Hernandes Lopes olha, entendeu? Do que como o Calvino olha. Eu não consigo ver nesse texto aqui uma referência à distância entre a Síria, ainda que seja distante realmente, eu não consigo ver. E o Calvino diz que o barulho dos carros de guerra aqui sobre o topo dos montes aponta para um barulho ainda maior, né? Vindo sobre os topos dos montes, e o propósito disso seria provocar uma maior comoção no povo. Então ele está usando o texto como uma espécie de metáfora para falar dessa vinda dos assírios sobre a terra de Israel. A questão é, qual das duas interpretações está correta? Será que o Hernandes Lopes ou o Calvino? E eu, sinceramente, querido, eu penso que não, isso não importa, tá? Não importa de forma alguma. E eu digo isso porque a intenção do profeta aqui é gerar medo no coração das pessoas que estavam ouvindo a mensagem, com a intenção de levá-las ao arrependimento.
Então, nesse sentido aqui, seja a descrição de uma praga de gafanhotos ou a invasão de um exército inimigo, o efeito seria o mesmo. Aí, irmãos, me vem à mente o seguinte: veja, nós estamos no século XXI, nós não conhecemos isso de perto, nós não sabemos o que é uma praga de gafanhotos ou um exército. A gente imagina que um exército atacando, né? Nós vimos cenas agora recentemente quando o pessoal da faixa de Gaza entrou lá, né? Em Israel e matou lá 1.200 pessoas, e a gente viu aquelas atrocidades. Você consegue imaginar um pouco, você tem um pouco de noção, na verdade, do que é um ataque de um exército inimigo. Mas ainda assim, isso é pouco, né? Embora já dê para nós uma noção. E por causa dessa noção que a gente tem, talvez, a gente pergunta assim: mas pastor, será que dá para comparar um ataque de gafanhotos com um ataque de um exército inimigo? Irmãos, eu fui pesquisar a respeito dessa questão, querido, porque, novamente, eu nunca vi, irmãos, uma praga de gafanhotos. Eu nunca vi na minha vida, entendeu? Então a gente fica com dificuldade de. Meu Deus, será que eu tenho como comparar um ataque de praga de gafanhotos com um ataque de um exército inimigo? A violência os assírios, irmãos. Os assírios eram extremamente cruéis com as pessoas que eles atacavam. Na frente da capital, da Assíria, eles faziam montões com cabeças das pessoas, né, o exército vencido. Eles matavam, principalmente soldados, cortavam a cabeça e empilhavam isso na frente da cidade deles. A intenção era gerar medo, pavor dos inimigos em relação a eles, entendeu? Então era um povo muito cruel. Aí, novamente, será que dá para a gente comparar, querido? Um ataque inimigo com uma praga de gafanhotos? E eu fui pesquisar sobre isso, querido. Eu encontrei um relato interessante. Berkeley cita uma tragédia dessa, um ataque de pragas de gafanhoto sobre a Argélia em 1866. E eu fui pesquisar, primeiro para saber se era verdade, entendeu? Para depois citar o que Berkeley diz. E é verdade, eu pesquisei, aconteceu realmente, entendeu? Olha o que Berkeley diz. Eu estou falando de um ataque, uma praga de gafanhotos. E a devastação que isso pode acontecer, gerar numa cidade, num povo, numa terra. Ele diz assim: olha, a destruição que causam, está falando dos gafanhotos, está além de toda credibilidade. Quando abandona uma região, não fica sequer uma fibra de pasto, né? As árvores foram cortadas até de suas cascas. A terra parece que foi incendiada e semeada com cinza. Parece que, em vez de gafanhotos, se assentou sobre a terra um fogo acalorado. Não há nada vivo que se livre do ataque dos gafanhotos. Sua destrutibilidade pode apreciar-se melhor ao lembrar que em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia e tão grande foi a devastação que 200.000 pessoas morreram de fome nas semanas subsequentes por falta de alimento. Eu fui pesquisar isso aqui, querido. Você tem noção? Uma praga de gafanhoto invadiu a Argélia. Você talvez não vai encontrar os números reais. O pessoal tem receio de dar números, entendeu? Mas a quantidade, eles dizem, foram incontáveis. Berkeley está dizendo que foi 200.000 pessoas, mas a quantidade de pessoas mortas pela fome foi incontável. Foi obrigado o mundo inteiro se solidarizar e tentar ajudar de alguma forma a Argélia por causa de um ataque de gafanhotos àquela terra. Então, sim, querido, não faz diferença se esse exército era um exército de gafanhotos ou se era um exército assírio ou babilônico, tá bom? Ele continua descrevendo esse exército, e aí ele fala de fogo queimando como palha. Olha o versículo 5, só a parte B do versículo 5. Como um fogo crepitante que consome o restolho,
O restolho aqui é palha, tá, querido? O que consome a palha como um exército poderoso em posição de combate. Ele está descrevendo esse exército que ele usou, está usando para falar do dia do Senhor, da gravidade desse dia, tá bom? Esse exército aqui, irmão, seja de gafanhoto ou seja humano, é como um fogo crepitante e Israel é a palha que é consumida por esse fogo. Novamente aqui, querido, nós temos as duas interpretações mais aceitas propagadas desse texto. Eles estão opinando sobre o que o profeta está falando. Hernando Dias Lopes diz que o barulho das mandíbulas dos gafanhotos é semelhante ao fogo crepitante que lambe a palha e se espalha descontroladamente. O gafanhoto é tão devorador quanto o fogo. Ele morde com tanta voracidade como um leão. Já o Calvino, no caso da outra interpretação, o fogo não seria os gafanhotos, mas seria os exércitos assírios, né? E aí sim, o fogo crepitante aqui tem a ver com o galopar dos cavalos e das carruagens que vinham sobre a terra de Israel, tá? Novamente, não importa se é uma coisa ou se é outra. O que importa aqui é o quadro que o profeta está gerando na mente das pessoas, aterrorizando essas pessoas com a intenção de levá-las ao arrependimento. E ele fala agora de guerreiros extremamente hábeis, irmãos. Versículo 7 e 8. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem se desviar do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dados sem desfazer a formação. A ideia aqui agora parece mais simples, tá bom? Nesse grande exército de gafanhotos ou de homens, não havia embaraço. Não havia embaraço. E escute o que eu vou te dizer. É possível, querido, que num grande exército houvesse confusão e até mesmo algum retardo durante a marcha, porque uma multidão marchando junta ocasionaria tropeços. Entretanto, aqui, como é o Senhor que é o líder desse exército, é o que nós vamos ver no versículo 11, tá bom? É o Senhor que vai à frente desse exército, então não há confusão, não há tropeço. Ao que tudo indica aqui, nem mesmo na batalha esse exército se embaraçaria. Porque o texto diz: olha, eles avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Veja que coisa interessante. O profeta está dizendo uma coisa interessante. Que mesmo com os inimigos, com seus dados apontados, esse exército vem sobre ele de maneira tão feroz que eles se desviam dos dados, mas não abrem mão da posição, entendeu? Não abrem mão da formação que eles têm. Por quê? Porque esse exército tem um comandante que está guiando. E o mais assustador de toda essa descrição é que o profeta diz que o comandante desse exército é Deus. Ele está dizendo, querido, aqui, que a praga de gafanhotos foi trazida por Deus. Ele está dizendo aqui, queridos, que os assírios e depois os babilônios que vieram sobre a terra de Israel e de Judá foram trazidos por Deus. Deus era aquele que estava à frente desses exércitos ímpios, irmãos. Homens ímpios, mas Deus à frente para castigar o seu povo. Ah, queridos, veja, eu não sei vocês, mas o profeta está, detalhe por detalhe, montando aqui uma cena na mente desses homens. E o desejo do profeta é que quando essa cena estiver completa, a única alternativa para essas pessoas seja o arrependimento, tá? É por isso que quando ele terminar essa descrição, ele vai conclamar o povo ao arrependimento. Ele fala desse exército, irmãos, ainda falando, descrevendo esse exército como ladrões experientes. Olha o versículo 9: lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Então, o profeta está aqui, querido. É uma descrição rica em detalhes, cuja intenção é gerar no coração das pessoas arrependimento. O Calvino diz que a intenção de Joel é mostrar que os judeus não deveriam confiar nas cidades fortificadas, pois os inimigos facilmente penetrariam nelas. Naquela época, querido, naquela época, os judeus, e isso era uma característica daquele período da história, as nações, elas
construíam no entorno das suas cidades principais muralhas. Muralhas altíssimas. Gente, eu vou lembrar, a cidade de Jericó, dizem os historiadores, é lógico que há uma certa confusão, né? Mas dizem alguns historiadores que a cidade tinha muros de 14 metros de altura com 7 metros de largura. Se morava em cima das muralhas, irmãos. As cidades eram praticamente impenetráveis, querido, impenetráveis. Então os judeus estavam muito confiados. E quando o Joel faz essa descrição aqui de que esse exército se lança sobre as cidades, corre ao longo da muralha, sobe nas casas, como ladrões entram pela janela, ele está apontando exatamente para isso, irmãos, que os judeus não deveriam confiar nos muros das suas cidades, porque eu repito, como é Deus que está à frente desse exército, não tem como, irmãos. Não adianta muros altos, não adianta cidade fortificada. Eles vão ser destruídos. Vão ser destruídos. Entende? E a intenção do profeta, querido, é que n- não adianta. E aqui, querido, deixa eu trazer rapidinho uma aplicação prática. Eu falei a vocês que eu não estou muito preocupado com a aplicação prática, mas deixa eu colocar isso para vocês aqui. Irmãos, se nós estamos confiados no Senhor, alicerçados no Senhor, e se nós fazemos as coisas sempre buscando a direção do Senhor, é importante que a gente confie e descanse em Deus. Com toda certeza, querido. Agora, se mesmo como crentes, a gente faz planos, faz projetos, estabelece metas de vida, mas deixa de lado a Deus, é até estranho falar sobre isso. Um crente fazer isso é um negócio estranho, irmãos. Mas imagine que o crente está lá fazendo plano de vida sem contar com Deus, sem levar Deus em conta. Ele começa a pensar e elaborar planos, ele começa a organizar e planejar, mas ele em nenhum momento ele busca a direção do Senhor. Ele está confiando na sua própria capacidade, ele está confiando no seu próprio braço, entendeu? Na sua inteligência. Talvez esteja confiando, sei lá, nos amigos que tem, ou talvez no recurso que tem. Ah, querido, isso tem toda a probabilidade para ser um negócio mal sucedido. Nós não podemos confiar em nós mesmos, irmãos. Nós não podemos confiar apenas em nós. Vamos refazer isso aqui, tá bom? Ainda que eu seja uma pessoa inteligente, ainda que eu tenha os recursos para fazer aquilo que eu quero fazer, ainda que eu tenha a ajuda de outros, querido, como cristãos, nós deveríamos colocar Deus em primeiro lugar, buscar a direção do Senhor, saber se aquilo que nós estamos querendo fazer é vontade de Deus para nossas vidas. Depois que o profeta descreve, querido, esse exército poderoso, veja, ele está construindo uma imagem na mente dessas pessoas. E agora ele vai ampliar isso de uma forma assustadora, entendeu? Ele vai pintar um quadro muito mais pitoresco agora, muito mais descrevendo fenômenos naturais. E aqui, querido, é importante que você observe, porque até então ele está descrevendo um exército que está vindo sobre a terra. Ele diz que esse exército é como um fogo crepitante, é como ladrões experientes, como guerreiros, como cavalos. Ele está descrevendo esse exército de uma maneira muito detalhada. Agora, ele muda um pouco, querido, para finalizar a descrição. Versículo 10. Olhe bem o que o profeta vai dizer. Diante deles, a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Isso aqui lembra um pouco do que nós lemos em Apocalipse 6, lá no finalzinho do texto. O profeta agora, querido, resolve ilustrar e aumentar explicitamente a gravidade do quadro que ele vinha pintando na mente dos seus ouvintes. Eu quero abordar isso aqui, querido, essa questão, seguindo duas linhas de interpretação adotadas aqui para entender o versículo 10, tá bom? Primeiro, ele está descrevendo a praga de gafanhotos com o propósito de apontar para o dia do Senhor. Aí veja o que o Hernandes Lopes diz. Ele é o defensor dessa linha de pensamento, tá bom? Ele diz assim: olha, o voo dos gafanhotos escureceu o céu
e a lua, e fez as estrelas se esconder da visão do homem. É você olhar para o horizonte e aquela praga, Israel, Judá, terra de montanhas. Então imagine que você está numa cidade de vale e de repente sobre os montes vem uma praga de gafanhoto, querido, escurecendo tudo, escurecendo o céu, tira a sua visão de tudo, entendeu? Apenas uma praga de gafanhotos. O Berkeley descreve essas pragas de gafanhotos, irmãos, com uma riqueza de detalhes que é um negócio assustador. A dimensão disso é como se fosse uma cortina sombria, escura sobre a terra de Israel, que impedia os raios de sol entrar, entendeu? Por isso que ele fala dessa escuridão aqui. Então, veja, ele está dizendo aqui que tanto a terra como os céus são afetados por esse ataque. Os elementos da natureza sofrem o impacto dessa visão. As nuvens de insetos são tão densas que ofuscam a luz do sol e da lua e apagam o brilho das estrelas. A terra treme diante dessa marcha de morte e destruição. E, novamente, irmãos, eu estou descrevendo a vocês e eu estou tentando imaginar. A cena que me vem à mente é só essa. Eu estou numa cidade de vale, cercada de montanhas, e de repente aparece uma praga, uma nuvem densa de gafanhotos cobrindo a cidade, de maneira que a gente não consegue mais nem ver o brilho do sol. É essa imagem que eu estou vendo na minha mente quando eu descrevo isso aqui, entendeu? A terra tremendo e os céus agitando, né? O sol e a lua escurecidos e as estrelas sem luz são sinais de que o próprio Senhor está vindo com o seu exército para executar o juízo. Essa é uma linha de interpretação. A segunda linha de interpretação, que é a defendida por Calvino, tá? O profeta aqui está descrevendo, através de uma imagem hiperbólica, o ataque assírio sobre a nação de Israel. Agora veja como é que isso acontece, tá? O profeta está falando para uma geração endurecida e rebelde. Ele está falando de uma maneira incomum para tocar seus sentimentos anestesiados e sem qualquer noção de perigo. No dia em que o Senhor se levantar para o juízo, não haverá lugar em todo o universo que possa lhe servir de abrigo. Em todo o universo, o furor de Deus estará presente. Não haverá qualquer esperança de refúgio em nenhum recanto do universo. Os homens, então, saberão pelo céu e pela terra que Deus está irado contra os seus pecados. O sol e a lua e as estrelas sem claridade serão avisos solenes da vingança de Deus contra o seu povo. Deixa eu ler novamente aqui rapidinho. Eu vou rapidinho para Apocalipse 6, porque é muito semelhante o texto, irmãos, parecido até, lá no finalzinho. Isso, olha só. Viu quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O céu se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudidos por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Eu acho muito semelhante, querido. Então veja, as duas interpretações lançam luz sobre isso. Nesse dia do juízo, querido, o texto diz que a terra treme, um terremoto, entendeu? A terra treme, o céu escurece. Só para finalizar, irmãos, o profeta tem um propósito. O profeta está desenhando um quadro na mente daquelas pessoas. E ele finaliza exatamente com essas imagens cósmicas aqui, envolvendo o céu, envolvendo o sol, lua, estrelas e tudo mais, entendeu? E para finalizar, para a gente seguir a semana que vem, ele finaliza dizendo uma coisa impressionante. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então o profeta conclui a sua descrição, né, desse grande exército, dizendo que o comandante supremo dele é o Senhor. E aqui, querido, eu teria muitas lições para tirar, mas a gente não tem como fazer isso hoje. Só lembre-se de uma coisa: esse dia do Senhor vai vir. O que nós temos
Por enquanto, são apenas lampejos, flashes. É uma seca, é uma praga de gafanhotos, é uma terra invadindo, uma nação invadindo outra, destruindo todo mundo. Mas tudo isso, querido, não é nada comparado ao que virá realmente, ao que vai acontecer. Naquele dia, querido, naquele dia, quem não estiver em Cristo, quem não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, quem não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, não escapará desse juízo de Deus, querido. Então a mensagem é muito simples para nós que estamos aqui, para quem nos ouve pelas redes sociais. Se você ainda não conhece a Cristo, entregue o seu coração para Jesus, querido. E quando esse dia chegar, ele não será um dia de destruição, de condenação, mas será um dia de júbilo. Porque aqueles que estão em Cristo se alegrarão quando ele voltar. Entende? Para nós, um dia de alegria e de júbilo, mas para aqueles que não conhecem a Cristo, um dia de juízo e de condenação eterna.